2, 3, 4. Fala pessoal, boa tarde, eu sou Gabriel Laureano e hoje a gente está indo para o nosso terceiro vídeo da série de reparos no quadro de fibra de carbono. Hoje a gente vai abordar 3 aspectos para finalizar essa série da Audax dentro do espaço. A gente vai falar da trinca e de como evitar a propagação dela, materiais e o layup, o conserto em si. E por último a gente vai mostrar os resultados finais do nosso trabalho. Ainda aqui com a Audax, já preparei algumas coisas que hoje a gente vai estar fazendo um molde para ter um modelo para facilitar o nosso trabalho depois, quando a gente estiver cortando fibra, vendo o posicionamento. O que eu fiz aqui? Fiz com material que a gente consegue ter em casa. Peguei uma folha de papel, por dentro passei fita para isolar, para não deixar o papel molhar, que aqui dentro a gente vai despejar o nosso material que vai fazer o molde, certo? Nas duas pontas selei, ok? Que é para não escorrer material nem aqui, nem lá. Tem espaço por baixo, certo? Que eu quero pegar todo o perfil do tubo. O material que a gente vai estar utilizando aqui vai ser esse alginato. Vocês podem comprar esse material, ele custa cerca de 15, 20 reais em lojas que vendem material odontológico, tá? Deixar aparecer a marca aqui, que enfim, se vocês quiserem comprar exatamente esse, é isso, mas o que importa é ser alginato, tá bom? Então, como é que ele funciona? Esse alginato, ele é um pó, tá? E aí a gente faz a mistura dele com água para ele se transformar numa mistura que em uns 2, 3 minutos ele vai enrijecer e vai pegar um modelo do nosso material. Esse aqui é o pó, tá? Um pó bem fino. A gente vai misturar ele com 1 para 3 partes de água. Água aqui, tá? Aqui tem 5 medidas de uma xícara. Aqui tem o equivalente para 3 partes, tá? Reservei ali um pouquinho de água a mais, porque às vezes é necessário, para deixar a consistência adequada. E vamos lá. A gente bateu o alginato, tá? Ele ficou com essa cor rosa, nesse caso aqui. A gente tá com cheiro de tutti-frutti gigantesco. E vocês podem ver que o que estava na minha mão está um pouquinho mais esbranquiçado, certo? Que é porque ele já está começando a curar. O tempo de cura dele é uns 3 a 4 minutos, ou seja, bateu, misturou e já despejou. Eu dei umas batidinhas aqui, dei umas mexidas para essas bolhas subirem, tá? Para não ter tanta bolha lá dentro do meu molde. E aí a gente vai acompanhar agora ele ficando mais rígido. Ele vai ficar esbranquiçado. E aí eu vou deixar ele aqui por 10, 15 minutos, devido à espessura do material, é muito volume, e para ele curar. Mas tá vendo, ó? Quando eu soltar aqui, ele já ficou na forma. O que tá na minha mão, esbranquiçado, que ele já sai. É quase como se ele fosse um silicone, só que a aplicação dele é bem mais fácil. Você faz a mistura com água e vai pegar o molde do mesmo jeito. Bem pessoal, agora o alginato, pelo menos esse, depois que ele fica pronto, ele muda de cor, fica com essa coloração esbranquiçada. E até facilita porque a parte escura do carbono que está na trinca se vincula a ele e a gente consegue visualizar a trinca no nosso molde, como vocês estão podendo ver. Depois do molde, eu uso essas placas de cera. Essas placas de cera podem ser encontradas em caso de material odontológico também. E aí eu reproduzo um modelo daquela parte específica do quadro. Esse modelo vai me ajudar bastante na hora de estar cortando as fibras. Agora a gente vai trabalhar aqui com os nossos tecidos de carbono. A gente acabou de receber. Eles vêm nessas bobinas, certo?
desenrolados assim, porque se a gente pegar um tecido e dobrar ele, no vinco a gente vai estar quebrando, vai estar trincando as fibras, certo? E ali vai ser um ponto de fragilidade. Por isso que ele vem enrolado. Porque aí, dessa forma, a gente não tem vincos, cantos, e aí o tecido ele consegue ser transportado sem a gente perder resistência no material, quebrar as fibras e tudo mais. A Barracuda mandou pra gente aqui o C300 e o RC200T. O C300, ele aqui vai ser pra gente o unidirecional. E esse aqui é o bidirecional. Vou estar mostrando aqui pra vocês no site da eComposite. O site é esse aqui, eComposites, certo? Para navegar, como é que a gente achou esse material? Tem aqui, ó, tecidos. Cliquei em tecidos, ele vai carregar. E aqui tem todo tipo de material pra gente. Já tem mangas circulares, que é tipo para fazer perfil tubular, de uma forma mais fácil. Fibra de vidro, as fibras de carbono, aqui os tecidos diferentes de fibra de carbono. Vamos falar aqui dos nossos tecidos. O biaxial que a gente está utilizando é esse aqui, o RC200T. A gente consegue clicar aqui e ver o datasheet dele, mas embaixo, se a gente rolar, tem a descrição completa, a dimensão que é para fazer a compra. Então aqui, ó, a gente tem aqui esse 1 metro quadrado. Então esse 1 metro quadrado ele foi retirado de um rolo de 61 por 156, certo? Esse aqui é o valor dele. Aí a gente pode selecionar mais metragem, ele automaticamente varia aqui. E a gente faz a compra direto do site de um material muito bom de qualidade e retalhado, né? A gente não precisa comprar um rolo de carbono de 100, 50 metros. Então a gente consegue comprar 1 metro, fazer o reparo. Tá sempre com um material específico ali. Então vocês viram que tem vários tipos de materiais. Aqui, se você clicar aqui em Datasheet, ele carrega essa página. Então ele dá a descrição, onde foi fabricado, o tipo de filamento. Aqui é o carbono 3K, geralmente ciclista chama por esse nome aqui, alguma coisa K. Então tem aqui, ó, contagem de fios, espessura, peso, grama por milímetro, então grama por metro quadrado. Desculpe, no caso 197 gramas por metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado desse tecido pesa 197 gramas. Tipo de trama 2x2 twill. Da mesma forma a gente consegue ver lá o tecido UD. A gente clicando novamente aqui no datasheet, ele tem as informações. Então aqui é um fio 12K, 33 MSI, unidirecional, que era o que a gente estava explicando, ou seja, as fibras dele são todas lineares. E o peso, 302 gramas por metro quadrado. Então, vamos abrir. O intuito inicial agora vai ser o quê? A gente vai fazer um corpo de teste, de prova, para a gente fazer a primeira infusão, para a gente ver a compatibilidade da mistura da resina com o material e depois a gente faz em si da bicicleta. Agora a gente já está com o tecido aberto, a gente consegue observar a trama aqui. Lá no primeiro episódio eu falei para vocês como é que a gente diferencia de um biaxial de um unidirecional. O biaxial tem fibra aqui e fibra aqui. A trama twill, ela é conhecida porque a gente está vendo, ó, essa fibra aqui em específico que eu estou apontando. Ela está passando por debaixo dessa, tá? E essa aqui, nesse sentido, está amarrando ela. Então tem essa daqui, essa amarrando. Ela passa por baixo, sobe de novo. E aí tem outra fibra mais deslocada para a esquerda aqui, que está fazendo essa amarração. Então ela fica com esse padrão meio que diagonal, tá? E eu acho ela um pouco mais fácil de trabalhar e um pouco melhor para a gente trabalhar com reparos de bicicleta. Por quê? Porque pelo tipo de amarração da fibra, a gente consegue ter um material com um pouco de resistência a mais, no sentido que a gente vai estar resolvendo lá aquela trinca no chainstay.
aqui na frente a gente tem o unidirecional. Então, se aqui é biaxial, a gente está vendo duas tramas, uma assim e outra assim. Aqui, todas as tramas estão nesse sentido. Aqui na pontinha do tecido, para não desfiar, eles mandam esse adesivo. Recomendo para vocês cortarem o adesivo. Isso aqui vira uma sobra pequenininha. Então, um cuidado bem legal que esse fornecedor, o pessoal da E-Composite, fazem pra gente receber. Tá vendo que eles vêm embolado em papel bolha, ele vem ainda com proteção lá por fora. Uma coisa interessante, pessoal, tô de luva. Por que essas luvas são importantes? Não contaminam o material. Carbono é um material caro, a gente mostrou lá, isso aqui custou cerca de... Esse rolo e esse rolo custaram cerca juntos de R$500. Então, a gente não quer sujar o nosso material, contaminar o nosso material. O óleo, a sujeira da pele, contamina. Mesmo que a gente lave a mão no começo do processo, se você trabalhar 10 minutos, sua mão já volta a oleosidade, né? E aí você vai começar a sujar esse material, contaminar é a palavra certa. E essa contaminação a gente não consegue limpar depois. Quando a gente for colocar a resina pode criar bolhas, pontos sem resinagem adequada, né? E aí a gente está perdendo a qualidade do nosso material. Então vamos ter esse cuidado. E o segundo ponto as fibras são muito, muito, muito finas. Então quando a gente passa a nossa mão, a nossa pele é sensível e ela vai cortar, tá? Então é importante para proteção e é importante para a garantia da qualidade do material que a gente vai usar depois. Tanto o pedaço que a gente está retirando, quanto o pedaço que a gente está guardando nesse momento. Valeu? No UD, vou mostrar para vocês uma dica para a gente fazer o corte. Ou como eu faço o corte. E aí? Eu vim aqui, marquei o comprimento nesse sentido, tá? E aí eu fiz o corte. Bem aqui também tracei a régua. Acho que vocês vão conseguir ver. Tem um ponto esgarçado, que é onde eu fiz só um pontinho. Se a gente parar para perceber, ele tem algumas referências da própria costura que a gente pode seguir para fazer a nossa linha de corte. Então, aqui, por exemplo, se eu seguir essa subindo, eu faço um corte linear. Se eu vir aqui, seguindo essa linha aqui mais fina, na ponta do meu dedo, eu faço também um corte linear. Então eu vou começar a subir para cá. Então, depois eu venho daqui nesse sentido. Vejo mais ou menos onde é que vai terminar e termino o corte. Biax eu não gravei porque ele tem a trama nesse sentido, então é difícil pra caramba de cortar. Mas o UD, se ele é unidirecional e a gente percebe que as fibras estão nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Cada fibra nesse sentido. Pra cá ele vai ser inclusive fácil de cortar, vou mostrar pra vocês, ó. Ele só tem a costura basicamente. Tá vendo? Já fiz um corte aqui razoavelmente grande, só encostando. Na pontinha dele a gente vê a costura, que é basicamente o que a gente está cortando lá, ó. Encostou aqui, o fiozinho é bem fininho, encostou, ele vai cortar. Então nesse sentido vai ser fácil, nesse sentido aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Destacamos a nossa peça de unidirecional. Eu vou pegar um pouco de fita cola e vou aplicar bem aqui, porque o UD, eles gastam muito fácil. A gente vai perder esse pedacinho? Vai. Mas é melhor do que deixar a trama ir abrindo e a gente perder mais material. Fiz a colagem por baixo, certo? Agora, tá vendo aqui? A gente tá bem no limite. Daqui pra cá eu não preciso me preocupar muito porque a fibra, ela já tá nesse sentido. Então esse pedaço aqui para esgarçar, ele é muito mais difícil. Então eu vou pegar e vou virar a nossa fita cola para ela fechar esse pedacinho aqui. Eu gosto de deixar um pedaço da fita cola colando na própria fita, porque a aderência nela vai ficar um pouquinho melhor e aí eu tenho certeza que não vai me gerar muito problema. Agora, meu povo, a gente vai falar aqui de consumíveis. Então, se são consumíveis é porque eles se consomem durante o processo, tá? Por que eles vão ser importantes? Porque a gente não faz, ou pelo menos não vai fazer, a aplicação do tecido e depois da resina. A gente vai querer melhorar a qualidade do nosso material, então a gente está utilizando esses consumíveis aqui. Isso aqui
é o breather, ele é o respirador. A gente vai estar fazendo um processo de vacuum bag, ou seja, bolsa de vácuo. Vai ficar bem mais claro quando eu estiver mostrando no processo acontecendo para vocês. Mas, no que ele consiste? A gente vai colocar tipo, a nossa peça dentro de um saco plástico, vai retirar o ar, e aí a pressão atmosférica, ela vai comprimir o nosso tecido, a nossa resina, e vai apertar, ensanduichar aquilo tudo. Então, pensa, se ele está tudo apertadinho, está tudo ensanduichado, a resina que ficar no material vai ficar muito melhor impregnada. E o que tiver de sobra de resina, vai para onde? É justamente para onde é que a gente usa isso. Esse aqui é um filme perfurado. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque ele tem microporos. É bem fininho os furos que eles têm. Ele tem vários furinhos. Como é que a gente vai montar? Vai ter o nosso tecido de carbono, a gente vai colocar o nosso filme perfurado em cima do nosso tecido de carbono, sendo que a gente já fez o hand layup, tá? A gente já colocou o nosso tecido de carbono, a gente já impregnou lá com a resina, tá? E aí a gente vem com um pedacinho desse aqui para cobrir lá o nosso sistema. A gente vai cobriu com o filme perfurado, a gente coloca o breather. Por quê? O filme perfurado, ele é perfurado, então ele permite um pouco que a resina passe de um lado para o outro dele. Então o excesso de resina que tiver no nosso tecido vai passar para o outro lado. E vai para onde? Vem para cá. Isso aqui é a manta, o breather, o respirador. Então ele é um tecido um pouquinho mais grosso, tá vendo? Então o excesso de resina fica colado aqui nele, vem para ele. Então a gente deixa a nossa peça até mais leve. As bolhas saem mais para ele, saem por aqui, vem para cá. E não fica muita bolha lá na nossa peça. Então melhora a qualidade superficial, aquele acabamento bem lisinho que eu sei que vocês gostam. E aí depois, o que a gente faz? A gente puxa, vai estar lá o filme perfurado e o breather, a gente puxa, arranca ele. E aí a gente vai ter a nossa peça com aquele aspecto show de bola de carbono. O que é isso aqui? Isso aqui é fita dupla face, tá? Pra gente tá colando a nossa bolsa de vácuo. Momento da explicação de como é que vai funcionar a nossa bolsa de vácuo. Estou aqui com a nossa bolsa de vácuo. Vocês podem ver que, por exemplo, ela é daquele tipo que o pessoal usa para viajar, que aí você coloca as roupas dentro, tira o ar e aí diminui o volume, né, da bagagem. Funciona perfeitamente para o que a gente vai querer fazer. Inclusive o plástico é muito bom. Estou aqui com um aspirador de pó. Eu já testei ele junto com o manômetro. Ele consegue deixar a atmosfera, no caso interna aqui, em torno de 0,72 a atmosfera da Terra. Então, se a atmosfera da Terra equivaler a 100 de pressão, a parte interna aqui vai estar com 72 de pressão. Então, essa diferença vai fazer com que a atmosfera externa esmague. Vou estar testando, vou estar colocando a calculadora aqui dentro. Uma coisa interessante que a gente vai estar utilizando. Eu vou estar colocando essa tira aqui aonde? Para ligar o ponto onde a gente faz a retirada do ar, que é bem aqui que a gente coloca o bocal do aspirador, o local que vai estar a nossa fibra. Para que isso? Para que o ar possa correr. E aí a gente consegue retirar daquele local ali. Vou estar montando e volto com vocês para o teste. Depois a gente já vai passar para a laminação do carbono e o vácuo do carbono. E a gente vai ligar o nosso aspirador. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas vou tentar baixar para não ficar estourado para vocês. E aí vocês vão ver o que está acontecendo aqui. O importante é o visual. Perceba o que vai acontecer. Deixei em lock e aqui, ó, a gente fez o vácuo e tá vendo que a pressão atmosférica tá esmagando o plástico contra ali, o meu material, e tá garantindo a união. É isso aí que vai acontecer lá na fibra. Agora a gente vai estar executando o passo de realizar a perfuração nos limites da trinca para
impedir que ela se propague mais, tanto na parte inferior aqui, quanto na parte superior do quadro. A gente vai estar utilizando uma broca 3 mm, fazendo nosso trabalho. E aí a gente pode dar prosseguimento para o nosso reparo. No quadro, a gente vai fazer o teste de perfuração aqui, só para conferir a afiação da broca e como é que vai ser o comportamento dela, e depois a gente passa para o nosso quadro. Aqui é só aquela plaquinha de teste. Eu já fiz uma bolsa de vácuo aqui, um vácuo com laminação manual em cima. Então a gente está vendo aqui que já basicamente unimos a peça com o material do reparo. Temos o nosso teste aqui de perfuração, a afiação da broca tá ok. Agora chegou a vez do quadro, né, pessoal? Para gravar para vocês ali a furação, né? Precisava estar utilizando as duas mãos, coloquei o celular ali em cima. Enfim, agora a gente vai para o nosso interesse principal aqui, nosso quadro. Bem aqui, no caso, na parte de baixo do quadro, a gente fez a primeira furação. E na parte de cima, a segunda furação. A furação ela tá no final da trinca, que é para a gente evitar que a trinca se propague, né? Que ela cresça e acaba atingindo mais camadas e aumentando, né, sua extensão. Agora a gente vai estar preenchendo esses furos com uma mistura de material, uma parte de resina e carbono difuso. E depois disso a gente parte pro layup aqui. A gente vai usar aquela estratégia, uma camada enrolada 2 vezes com um crescimento de 80 mm para cada lado da trinca, e depois uma camada enrolada também 2 vezes de biaxial, um crescimento de 50 mm para cada lado da trinca. Estamos agora com o nosso quadro já com o preenchimento da furação que a gente fez. Então o que a gente fez? A gente preencheu os furos tanto superior quanto o inferior, que está aqui no meu dedão, com uma mistura de fibra de carbono difusa com a resina. E aí agora a gente tem que esperar secar, vamos lixar isso. Então, aproveitando esse tempo, já isolei as outras partes aqui que vão entrar em contato ou com a bolsa de vácuo ou para evitar contato com a resina. Então, o outro chainstay, aqui esses tubos de cima, a gancheira, né, para não cair resina, não danificar, que é a parte onde vai a roda, e a parte do tubo aqui que está próxima do movimento central. Então, tudo isso aqui isolado. A gente vai aguardar agora a secagem. São 10 horas para secar aqui o nosso reparo onde foi feita as furações. E a gente faz o lixamento e já vamos poder passar para as camadas. Agora a gente não consegue ver mais onde é que estava a trinca, né? Agora a gente só está vendo aqui a parte dessa cobertura de carbono difuso. Fiz o lixamento, fiz a descontaminação, e aí agora a gente vai partir para o processo de layup. A gente tem os nossos 2 carbonos. Esse daqui tem 180 mm de ponta a ponta até essa parte da costura, e nessa segunda peça ela tem 100 mm. Observem que aqui o carbono ele vai estar posicionado e ele vai ser enrolado nesse sentido aqui na peça. Então a gente vai ter esse carbono a 90 e a 0, 90, 0. Percebam o sentido da fibra. E aí eu vou comparar com esse aqui. Vou deixar os dois na tela. Percebam que o da direita a gente tem fibras
a 45 graus, para lá e para cá. E o da esquerda, as fibras elas estão a 0 e a 90. Elas foram retiradas do mesmo placa de carbono. E do mesmo tecido, né? Do mesmo rolo. O que gera pra gente? Gera pra gente um pouquinho de scrap, material que vai ser jogado fora. Por quê? Porque para cortar esse pedaço 45 eu tenho que rotacionar minha peça. Então as abas, né, as laterais, que eu vou ter que utilizar, porque ela vem assim, né? Ela vem assim, ó. Percebe que agora a gente está com carbono a 0 e a 90 graus. O da esquerda está igual ao da direita. Então, essa parte aqui eu tenho que jogar fora e essa parte aqui também eu tenho que jogar fora. Certo? Então, estamos com o nosso carbono preparado. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é a segunda parte estrutural de reforço. Eu gosto de deixar uma peça a mais e um bloquinho extra para a gente fazer um corpo de prova, que eu entrego para o cliente um corpo de prova com o mesmo material que foi utilizado no quadro dele, para ele ter aí um mimo e ficar, tipo assim, geralmente eu falo o seguinte: olha, se algum dia você tiver dúvida que esse reparo teve boa qualidade, tenta pegar esse pedaço e tenta quebrar ele. Você vai ver que é muito resistente. Então, vamos lá. Peça 1, peça 2, o quadrado tá ali, a gente vai preparar a resina e vai começar a laminação. Para mostrar para vocês, aqui eu tenho meu plástico perfurado e aqui eu tenho meu respirador. O respirador, ele é um pouco menor do que o plástico perfurado. Então, depois que a gente tiver feito aqui, ainda não apliquei as camadas de resina com a fibra de carbono, a gente vai vir com o plástico perfurado, vai envolver o plástico perfurado aqui e depois a gente coloca o breather por cima e depois a gente fecha a nossa estrutura para fazer a bolsa de vácuo. Aqui a gente está com a camada 0,90 e aqui a 45 graus. Vou tentar mostrar para vocês. Aqui tem uma divisão aqui, outra divisão aqui. Agora eu vou preparar a parte para a bolsa de vácuo. Primeiro plástico perfurado, depois respirador, fechar tudo isso e puxar o vácuo. E os poros devem começar a sair um pouco de resina. E aqui a gente vai colocar nosso respirador. Eu vou prender ele nas duas pontas com fita crepe, para ele não se movimentar. Feito isso, colocado o respirador no lugar, a gente vai estar fechando aqui, vedando ele com o plástico de vácuo e aplicando o vácuo. Esse foi o resultado do nosso layup com a aplicação do vácuo. Já tirei aqui aqueles consumíveis, né? E a gente consegue visualizar que existem algumas rugas em cima, por conta da curvatura do plástico perfurado que estava ali em cima e dos pontos do plástico perfurado. A gente faz um lixamento final. Agora vocês já conseguem verificar, o lixamento é muito pouco agressivo. Dessa forma vocês já conseguem ver que a gente respeitou a curvatura do quadro, respeitamos todas as dimensões originais, a gente não tem tecido seco, ou seja, sem resina, que iria fragilizar, não, tá tudo perfeito. Observando a parte interna, a curvatura, as partes de junção que são muito importantes nas extremidades da fibra, tudo ok. Sem pontos de maior escoamento de resina, todo o tecido está uniformemente unido, a gente consegue ver aquele padrão. Agora eu vou estar passando algumas fotos para vocês. Parte interna com a curvatura, a parte externa perfeita. Parte interna vista de cabeça para baixo, olhando pela traseira, e o resultado com a vista de cima.
Pois bem, agora a gente está com o nosso quadro reparado, íntegro, funcionando completamente bem e vamos estar fazendo a devolução dele para o dono. A gente vai encaminhar a possibilidade de pintura e tudo mais, mas aí são outros passos. O importante agora é que a bike está funcional e ela vai poder ser exigida, tal qual uma bike de carbono, uma bike desse nível, deve ser utilizada, né? Ela está aí para ser utilizada. Vou deixar aqui ao lado meus contatos. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre reparo, alguns colegas, enfim. Quem quiser também está precisando de fazer algum serviço desse tipo, também pode estar recorrendo a gente. E obrigado por assistir esses vídeos. Dá um like aí, se vocês gostaram. Ajuda bastante. E é isso. Tudo de melhor sempre. Até mais.